Aconteceu duas coisas. A primeira coisa, os 560 atendentes pararam de ter a necessidade de imputar o ticket no CRM. O ticket automaticamente já era aberto. Então, teve-se um ganho de eficiência. Então, aprova um benefício. Então tá bom. Então, se ele demorava, o TMA era 4 minutos e meio, era 5 minutos, o TMA começou a virar 4 minutos, 3 minutos e meio. Então, simples, entrou a solução no ar, um mês depois se mediu, uma coisa básica, mas que tinha um resultado concreto. Então, esse foi o primeiro sinal. E teve o segundo, o segundo benefício. Já que eu interpretava 2 milhões de ligações, será que a CIA conseguia, em momentos de crise e contingência, a própria segurança pública é acionada em momentos de chuva, crises, caos, etc. Será que eu conseguiria usar o dado do que era falado e alimentar o setor de logística para priorizar corretamente o que estava acontecendo? Porque os tickets não refletiam a realidade. Naquela operação, tinha uma realidade que não é sobre a tecnologia, é sobre a minha regra de como eu distribuo os tickets que entram no call center e como que eu coloco as equipes nas ruas, por onde priorizar, por onde criar um geoprocessamento mais efetivo, onde realmente é mais crítico. Então, na fala das pessoas tinha risco à vida, fogo, um monte de coisa que também é regulado, mas percebeu-se que a eficiência aumentou. Então, no primeiro projeto, no final de 2023, foi fácil medir o TMA reduzindo, e foi fácil medir o benefício e eficiência, porque era um dado que a operação não tinha. A operação não tinha a voz do cliente em momentos de crise. E aquilo ajudou bastante. Então, duas ações, e eu estou trazendo isso por quê? Porque quando se fala de IA, esse é o principal ponto, é falar menos da tecnologia. E nessa jornada, a gente implantou em diversos órgãos, em diversos, setor privado, setor público, e uma coisa a gente aprendeu. A melhor IA, que não é para falar sobre tecnologia, é a que entende o seu contexto. Porque a melhor IA é a IA que você mais rápido consegue encaixar na sua realidade. Porque, com certeza, na sua realidade, existem problemas específicos que estão sedentos por serem resolvidos ou podem ser resolvidos sem depender de uma grande transformação tecnológica em todo o seu parque, mas o simples fato de você encaixá-la dentro do seu contexto da forma certa. Então, melhor do seu contexto. E também a gente aprendeu, quem mais conhece o seu contexto? Então, se você é da Secretaria de Segurança Pública, se você é da Polícia Militar, é da Polícia Civil, eu posso falar do Ministério Público, ninguém conhece mais do seu contexto do que você. E isso inclui todos os seus sistemas legados. Isso inclui todas as suas tecnologias. Você conhece. Então, a nossa abordagem com IA é prática, e eu vou mostrar para vocês aqui, é exatamente como que eu entendo a tecnologia de uma forma mais simples e eu posso aplicá-la dentro da minha realidade. E não tratando ela como uma coisa que tem que mudar toda a forma como vai ser um dia no futuro. E esse processo, ele é cultural, ele tem método, e o que a gente aprendeu e tem feito nós temos, após entender isso, qual é a metodologia, que na prática, eu levo essa inteligência para dentro da sua casa, e não simplesmente te vender uma ferramenta ou uma tecnologia. Como é que eu acelero esse processo? Porque foi isso que a gente aprendeu desde 2023 na prática, com vários setores. Como é que eu acelero esse processo dentro da estrutura, do contexto de cada órgão, de cada cliente, de uma forma que ela tem que ser aplicada para quê? Automatizar e impulsionar a eficiência. Pronto. Se você não tem isso claro, então significa que o seu projeto de IA ou sua iniciativa com IA está errado. Porque a velocidade e o benefício está quando você casa essas coisas. Então, perfeito. Qual a primeira coisa que a gente entendeu? Vocês conhecem muito bem a visão de DevOps. Como é que se cria uma aplicação, como é que se cria uma solução? A gente não inventou a roda, não. Porque, eu acabei de falar com vocês, o nosso propósito foi, efetivamente, como é que eu insiro essa IA na minha realidade, e não como que eu mudo tudo para algo novo. Então a gente entendeu
Pô, hoje, quando eu quero implementar uma demanda, eu começo, né, lá no design thinking, arquitetura, eu começo pensando, né, em várias coisas. Aonde que nessa minha cadeia eu posso usar IA? Então a gente entendeu muito bem isso e falou assim, então tá ótimo. Né? Lá na camada de requisito, eu vou aprender a usar IA. Principalmente uma coisa, onde a gente chegava sempre tinha uma dor. Olha só, sistema legado, documentação, só o João sabe, ninguém mais sabe, a gente não vai poder parar. Eu falei assim, e se a IA resolver 70% disso? E se eu te provar que é muito mais rápido hoje e ágil, você simplesmente documentar melhor e entender o seu contexto baseado em tudo que você tem de sistema legado? Opa, isso seria legal. Então, a gente vai usar IA nessa etapa. A gente também vai pensando em arquitetura. Como é que é a arquitetura? Front-end, back-end, né, integração, etc. Aonde eu consigo acelerar com IA? Então, a gente também foi entendendo esse processo. Né? Então, a gente foi criando esse conceito, né, pensando num grande framework. A gente deu o nome de fábrica de IA porque não é assim que a gente conhece, né? Fábrica de software, pontos de função, etc. Então, eu estou seguindo a mesma esteira, a sua esteira, né? E, efetivamente, a gente vai aplicando esses conceitos. Então, a gente aprendeu, falou assim, bom, eu entender do contexto do cliente, primeira coisa, eu tenho que dar um destaque grande. Cara, não é sobre a tecnologia. Então, a IA hoje, para ser utilizada, hoje a IA é aberta, ela é open. Seja porque você vai ter o seu dado on-premise, ou seja porque você vai ter na nuvem, não interessa. Hoje, a melhor estratégia é quando ela está acessível para o mundo inteiro. Então, não ter lock-in é o primeiro passo que a gente aprendeu nesse processo. Por quê? Porque a IA está tão aberta, está tão difundida, que todo dia você vai escutar que uma IA é melhor que a outra. Um modelo melhor para algo específico. E você tem que ter na sua estratégia, por mais simples que seja, ter essa autonomia. Então, isso é seu conhecimento seu, e não de um provedor ou simplesmente de uma marca de tecnologia. Né? Então, a gente aprendeu o contexto dos sistemas legados. Cara, aí está aí o grande X da questão. Quando eu uso a IA para simplificar como eu me conecto, como eu me integro com os sistemas legados, eu ganho um superpoder. Porque aí depois que eu me conectei no dado, usando a IA, né, quer dizer, eu usei ela para padronizar minhas interfaces, usei ela para ser uma camada mais inteligente de integração, mais rápida, menos custosa. Né? Então a gente começou a entender esse processo. Né? E aí a gente começou a ver o benefício. Falou, caramba, então antes quando eu gastava 2 semanas em requisito, eu estou gastando 2 dias. Antes eu gastava tanto tempo implementando, eu estou gastando menos tempo. A gente começou a provar em cada etapa. Eu gastava tanto tempo para testar, comecei a ver. E se eu conectar tudo isso aqui, é praticamente o DevOps que todo mundo conhece, só que a gente está entendendo como você montar esse Lego com essa estratégia. Tá? E por isso que o aprendizado veio. Né? O segredo, quando eu simplifico a integração, chamar o prompt fica muito mais fácil. Então, a gente criou uma IA que simplifica, né, um framework que simplifica se integrar com qualquer cliente, com uma arquitetura de IA. Estruturar os dados, por quê? Os dados às vezes estão nos sistemas legados, mas para IA, né, atingir o objetivo que eu quero, em caso específico, né, eu preciso organizar melhor esses dados, também utilizando a IA. Criar essa cultura de biblioteca, de reutilização. Lá atrás a gente viu muito sobre, né, programação orientada a objetos, como é que você reutiliza. Perfeito. Arquitetura de agentes, aí que você consegue reaproveitar muito mais coisa ainda. Então a gente também inseriu esse conceito. Tá? E por isso a gente começou a criar, né, aplicações que começavam a automatizar N processos de negócio. Eu dei o exemplo desse contact center e a gente entendeu assim, espera um pouquinho, e se eu quiser automatizar a consulta a boletins gerais, né, da polícia, que são dados completamente desestruturados e perde-se um tempo gigante, desde recursos humanos, desde o administrativo, desde vários contextos. O histórico importa, é um documento complexo, eu não consigo ter a visão do todo, tá? E existe uma ineficiência operacional. Aí falou, pô, então eu consigo automatizar usando esse conceito? A gente foi lá, testou, provou, consegue. Pô, eu consigo modernizar um canal, eu consigo modernizar a URA do 190, do 181, né, colocando mais inteligência para eu poder priorizar, né, o chamado, que é realmente mais importante, versus aqueles que são rotineiros.
Eu consigo automatizar? Ah, consigo. Então, aplicando a metodologia? Sim. Então a gente conseguir lá criar pilotos mais rápidos, MVPs, mostrar que funciona. E eu consigo automatizar uma área administrativa, contas a pagar, contas a receber, edital? Opa, consigo. Então a gente começou a elencar, né, várias situações e a gente viu que tinha algumas coisas incomuns. Fala assim, pô, o agente que me faz ler um boletim geral, ele não é só especialista em ler PDF, mas para ele ser assertivo, ele também tem que saber quando um PDF é antigo, quando um PDF tem uma imagem, quando foi escaneado e o OCR não funciona bem, eu preciso usar outro modelo que é mais performático. Então a gente entendeu que, opa, então eu preciso ter um agente especialista em documento, imagem, etc. Ele vai ser reutilizado em todos os meus casos de uso, porque ele está com uma curiosidade tão boa que quando eu levo ele para outro caso de uso, eu economizo 3 semanas de teste e de validação. Então a gente começou, né, a aprender desse conceito, tá? E ver isso na prática. E sempre pensando assim. Aí a primeira etapa, eu vou quebrar aqui em 2 etapas antes de mostrar a demo, né? A gente entendeu que, opa, na captura de requisitos, a gente usa IA de ponta a ponta. Aí a gente achou mais velocidade, mais eficiência, né? Design, arquiteturas com IA, elas permitem a gente, de fato, ser mais eficaz no reaproveitamento, né? Então, a arquitetura, quando você vai se familiarizando com ela, no seu framework, no seu contexto, a gente percebe que o reaproveitamento ele começa a ser uma grande biblioteca no final de agentes, tá? de prompts, de agentes, dessas estruturas, né, que fazem, né, ao redor da IA. A gente percebeu que na criação de código eu posso reaproveitar mais e eu consigo ser mais efetivo dentro da política de cada cliente. Então não é, existem ferramentas de mercado que fazem isso. Não, mas de forma open hoje, você aplica as suas regras e você disponibiliza para a sua estrutura, para a sua organização, né? Então a gente começou a ver tempo de criação de agentes, porque é cíclico, né? É método, é metodologia que a gente começou. E a gente entendeu que a integração era o ponto-chave e eu estava fazendo integração mais rápido. Então nessa hora a gente falou assim, opa, está mais rápido e está custando menos, e se eu apontar um problema específico que vai ser fácil de medir, eu vou sair dessa conversa de a segurança não está preparado, como é que começa o retorno? Não, você mede o retorno antes de começar. Esse é o grande segredo da IA. Né? Então, agora... Opa. Então eu trouxe aqui, né, a metodologia correta, entender o mais simples da tecnologia, quer dizer, eu não preciso estar com um modelo ultra moderno. Esse caso de 2023, a gente trabalhava com modelos de 3 gerações atrás, praticamente. Já tinha efetividade, né? E hoje, tem modelos muito mais novos. Mas hoje, o benefício já está além daqueles 2 que eu falei. Existem outros. Então, esse também foi um aprendizado, né? Explorar todo o conhecimento adquirido tem a ver com trazer para a IA o conhecimento do seu legado. Então, assim, deixa a IA, use o benefício dela para ela interpretar o seu contexto. Porque quando você precisar construir alguma coisa, ela já vai saber e vai ser mais efetivo. Tá? E o grande diferencial dessas iniciativas, né? Porque a gente também percebeu que quem não pensava assim, várias iniciativas, chatbot, canal de comunicação, WhatsApp, daqui, dali, tinha muita coisa. Quero automatizar, mas porra, não tenho 100% de acurácia. A gente começou a perceber que a diferença daqueles que conseguiam medir simples, daqueles que não conseguiam medir, era simplesmente porque você estava se perdendo em alguma coisa muito básica. E a gente trouxe isso para, deixa eu amadurecer e deixa eu começar a automatizar mais processo. E por que automatizar mais processo? Porque é muito simples. A automação de processo, até antes de 2022, né, ela sempre foi muito vinculada à IA tradicional, o RPA. E o RPA IA tradicional, no resumo da ópera do que está escrito aqui, é porque você tem a IA funcionava, mas você tinha um esforço muito grande para treinar, isso envolvia custo e tempo. Versus hoje na tecnologia, na simples, sem ser essa discussão de qual o melhor, você tem muito menos esforço e você tem mais assertividade. Então olha só, antes eu gastava mais esforço e tinha menos assertividade. Agora eu tenho menos esforço e tenho mais assertividade. Não estou falando de 100%, estou falando do comparativo. Então essa tecnologia ela ajuda.
para processar na IA, você gastava muito tempo para estruturar dado. Está aqui o grande benefício da IA hoje. Cara, dados não estruturados. Por isso que eu vou dar vários exemplos de casos de uso aqui na prática. Né? Adaptação a mudanças, tempo de desenvolvimento. Quer dizer, menos, mais assertivo e, o principal, mais barato. Então, quando a gente compara a aplicabilidade da automação, hoje ela é muito mais barata do que o que era automatizar com a IA tradicional. Quando você soma, tá? Dá para incluir até a GPU nesse processo que fica mais barato. Tá? Eu vou provar para vocês. E aqui no final, só para consolidar, né? Então eu falei, o método certo na tecnologia e o fator. Eu gasto menos, né? Eu consigo gerar benefício com mais acurácia, né? Com reduzindo o custo e de forma mais veloz. Então a combinação, o método e a combinação, esse método é bom para automatizar, então então vamos começar a achar os casos de uso. Tá? E é isso que a gente começou a fazer. Tá? Aplicando o mesmo método, vocês vão ver aqui, estou passando por vários setores, vários órgãos, do privado e do público, porque hoje a gente tem dezenas de casos de uso em cada um desses pontos, tá? Em cada um desses órgãos, né? Sempre com essa metodologia, tá? Aplicada. Né? Sempre baseado, né, com um grande framework, open, aberto. Então a gente defende que em todos os nossos clientes a gente entrega o framework e ensina o cliente a customizar o framework para a realidade dele. Né? Ele criar a sua própria biblioteca. É simplesmente um acelerador, né, desse expertise. Para quê? Para o cliente detenha todo o conhecimento, porque o contexto tem que ser do cliente. Se tiver ou em cima de uma tecnologia ou de um terceiro, ele não vai conseguir usufruir o benefício da IA a longo prazo. Ele precisa, efetivamente, ter esse controle. Né? Então, a gente aprendeu, né, a priorizar o Open, o On-Premise, fazer deploys dentro de clientes, né, entender o cliente. Eu tenho agentes aqui, para um caso de uso específico, eu vou te ajudar a identificar qual o melhor modelo open source que vai performar para aquela atividade. Né? Esse foi um fator que a gente também aprendeu. Tá? E com isso, a gente, né, aqui só ilustrando, né, agentes aparecendo em todas as etapas, né, do processo. A gente sempre tem essa cultura de agentes no DevOps, né, no LLMOps, de uma estrutura. Tá? Então, né, são vários casos de uso. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Eu trouxe, na verdade, 3 casos de uso. Né, como é que a gente entendeu, principalmente do dado não estruturado, né, como o processo de consulta, construção, utilização de relatórios de inteligência, né, do Relite, como que a IA traz um potencial muito grande, né, disso, tá, de maximizar. Hoje é um instrumento, né, extremamente fundamental no processo de segurança pública e ele permeia N processos, N atores, N pessoas. Né? Tem as particularidades, né, a compartimentalização, existe a parte da descrição, existe a parte da governança de dados, sim, mas existe hoje um grande benefício e quando você traz todas as fontes de dados não estruturadas para o mesmo processo mais rápido e mais eficaz. A eficiência é absurda. Né? Então, dando um exemplo aqui de uma prova de conceito que a gente aplicou na jornada inteira. Né? Ou seja, se eu sou o ator que preciso consultar, a gente partiu da seguinte premissa. A gente pegou um caso onde existe a governança de dados, né, uma plataforma de governança de dados para permitir, né, a criação a consulta, né, a geração de hipóteses em um processo, em um alvo, em um processo de investigação, e a gente adicionou uma arquitetura, e se isso aqui fosse 100% com a arquitetura de agentes? Então eu vou ter agente que sabe coletar dados, vou ter agente que sabe achar a entidade vínculo, vou ter agente pensando em hipótese, vou ter agente de evidências, vou ter agente que monta relatório, né, vou ter agente que valida o que outros fizeram, se está certo. De novo, partindo de uma estrutura de governança de dados, tá? Já existente. Tá? Então aqui eu estou sendo bem transparente nesse sentido. E o que está acontecendo aqui? Né? Ilustrando. A partir de um alvo, né? A partir de um objetivo de investigação, né? A primeira coisa que a gente percebeu, fazer a consulta à base de relintes existentes, independente do formato, ficou muito mais eficiente. Então, foi a primeira coisa que a gente descobriu. Então, a gente adicionou isso. Né?
Então, então eu agora vou gastar menos tempo e vou ser mais eficiente em já buscar em coisas existentes. Né? E depois disso, eu vou criar. Quais são minhas regras, né, desse alvo? Né? E se um IA pudesse entender de forma não estruturada quais são as entidades e quais são os vínculos? Se eu estou falando de um tipo de investigação, eu vou achar aquelas entidades. Depois disso, eu vou pensar nas hipóteses. Como eu, ser humano, se eu estivesse montando individualmente. Certo? Então, esse que é o conceito. Tá? Então, a gente coloca esses agentes para trabalhar em cima dessa estrutura de dados. O que não existia? Não existiam os dados não estruturados. Então, no cruzamento de números de telefone, por exemplo, existia até a visão de geolocalização de herb quando você quer identificar, né, um alvo e saber várias coisas. Mas não tinha o contexto. Será que me agrega? Bom, eu sei que eu estou investigando, eu achei um vínculo, eu vi esse telefone por vários locais, mas agora eu tenho algo a mais. Eu sei o que foi falado dentro. E eu trago tudo para dentro da mesma estrutura. Por quê? Porque antes, a marcação da geolocalização, né, você conseguia cruzar no banco. Agora não, agora eu consigo, além do banco, consigo cruzar. Foi falado isso ou aquilo? No mesmo comando, no mesmo prompt, assim dizendo. Tá? Então, isso trouxe efetivamente, né, uma eficiência, e aqui, né, a gente não chegou a colher ainda, né, é um processo que a gente está trabalhando, a colher o ROI exato, mas a gente mirou muito, tem 3 etapas nesse processo: consulta, e todo mundo que precisa consultar, tem links dentro da sua organização. A gente mensurou efetivamente a parte de construção, tempo médio para algumas atividades, tá certo? E por quê? Porque a gente pegou esse benchmark, porque agora quando a gente começa a rodar de verdade, aonde que a gente vai provar o ROI? Se na consulta eu falar assim, antes de consultar eu ia até aqui, agora consultar eu consigo ter esse tanto de coisa, eu consigo uma relação prática. O tempo de construir, se antes eu construía sem esses dados demorava tanto, e se agora demorar 30% a menos com mais informação, já vai ser um grande benefício. Tá? E a informação ela fica mais democratizada. Então esse foi um grande aprendizado. No segundo caso, né, quando a gente fala de tempo de canal também, né, então tem um estado que no 181, o canal ficava muito ocupado por chamados de problema de barulho, certo? 70% do canal ocupado em um estado específico por problema de barulho. E se eu pudesse ter agentes de IA que desviassem esse para uma abertura automática com contexto, porque depois eu preciso atuar em cima daquilo ali. Então eu preciso de contexto. Né? Como seria um canal desse? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou ligar para o telefone. Ver se funciona. Aqui fala sua atendente virtual no canal 181. Estou pronta para registrar sua denúncia. Podemos começar? Podemos sim, por favor. Ótimo. Vamos começar. Primeiramente, em qual cidade do Pará o fato ocorre? Em Belém, Pará. Perfeito. Qual é a rua onde o fato ocorre? É na Rua La Praça, número 44, perto da padaria. Entendi. O local faz parte de algum conjunto, loteamento residencial ou invasão? É um conjunto residencial que eu tenho aqui, que mora um tanto de gente, está tendo uma confusão aqui quase todo dia. Compreendo. Você poderia me descrever as características do imóvel? Por exemplo, é de alvenaria ou madeira? Qual a cor? Possui grades? Tudo alvenaria, são um monte de mini apartamentos aqui, mas é no primeiro andar, logo na portaria mesmo. Obrigado pela informação. Você mencionou que é perto de uma padaria, correto? Poderia me informar se há outro ponto de referência próximo ou entre quais ruas essa rua fica? Não tá não. Tem a rua Campo Verde também, mas não tem outro, é só uma padaria mesmo aqui perto. Entendi. E qual é o bairro onde isso ocorre? É no Campo Verde. Obrigado. Agora, quem é a pessoa ou são as pessoas envolvidas ou responsáveis por essa situação? Você poderia fornecer o nome ou o apelido delas? Eu não sei o nome não, eu sei que é um cara alto, um cara baixo e tem uma mulher também envolvida. Compreendo. Poderia me descrever as características físicas dessas pessoas? Por exemplo, cor da pele, altura aproximada?
chamado tipo físico, cor, tipo de cabelo, idade aparente, Então aqui eu estou querendo mostrar o seguinte, aqui ela está seguindo, pelo que eu estou falando, ela está seguindo um script baseado no que eu estou falando. Né? Se eu estivesse falando sobre zoeira, ela estaria, por favor, você não é um canal para isso, então já ia anular. E ao terminar aqui, o boletim, né, o protocolo, ele é gerado. Por quê? Eu quero demonstrar aqui não é nem o agente de voz, é exatamente aonde ele é inserido e qual automação está sendo feita. Né? Ele simplesmente cria o boletim, porque entendeu que é um tema, nesse ponto, é uma denúncia. Né? Mas pela classificação, o agente está pronto, ele cria diferentes boletins, ou alguns temas ele já encaminha para falar numa fila de prioridade humana. Tá? Então, é só para mostrar assim, aonde encaixou a automação. Então aqui a gente usa a tecnologia Open, tá certo? Plugada na telefonia que já existia, quer dizer, não preciso mudar a minha telefonia, está na camada de telefonia e é aplicada para aquilo, mas a capacidade de interpretar isso e, né, fechando o conceito, né, é exatamente... Por quê? Por isso que eu falo que a melhor IA é do seu contexto. E quando você encontra aonde aplicá-la, né, você tem a clareza de qual benefício você quer, é o seu contexto que vai dizer isso. Então, é um trabalho seu, né, a partir do momento, e usando metodologias que vocês têm acesso. Né? Então, essa coisa da metodologia, né, não precisa inventar rodas, são algumas particularidades que a gente adiciona, pensando mais em IA, né, pensando ter, ampliar o conhecimento de sistemas legados. A gente tem visto, tem sido um grande diferencial de implementações de projetos na prática. Né? E, efetivamente, você entender que esse framework tem a mesma importância da programação orientada a objetos quando você está, né, realmente sendo dono de um sistema, né, e tudo que você se beneficiava com isso. Né? E sempre se focar nos problemas específicos que, de fato, geram resultados. Não deixar isso para o final. Na verdade, antes de começar a iniciativa, essa frase aqui tem uma eficiência muito grande. Tá bom? Então, o objetivo era trazer esse olhar um pouco mais prático de como a IA, né, a gente tem aprendido e tem compartilhado que ela tem o resultado, né, tá mais fácil do que a gente hoje está se desenhando, mais rápido e pode custar muito menos. Né? Acho que quando a gente olha para essa linha reta, essas visões se tornam um benefício de fato. Tá bom? Então esse era o objetivo. Obrigado, né, e espero que tenham... Muito obrigado, parceiro.